Você conhece a Umbanda? Então você sabe que a Pombagira e Exu são demônios, né? Espera aí que está tudo errado. Hoje eu vou te explicar quem são essas entidades maravilhosas e por que algumas pessoas acreditam que elas são demônios. Olá pessoas, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Glenda Borges e hoje vamos conversar sobre um assunto muito especial, a Umbanda. As entidades que fazem parte dela. Eu vou falar um pouco sobre os Erês, Pombagira, Exu, Pretos Velhos e vou explicar quem são e como trabalham e o porquê eles estão aqui para nos ajudar. Se você tem curiosidades ou dúvidas sobre essa religião, fique aqui até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Na Umbanda, as entidades são espíritos que já viveram como nós, seres humanos. E após a sua passagem, decidiram voltar do plano espiritual para ajudar aqueles que estão aqui na Terra. Ou seja, ajudar aqueles que ainda estão encarnados, que somos nós. Esses espíritos são chamados de entidades, porque desempenham um papel fundamental na mediunidade das pessoas. Essas entidades vêm em Terra manifestando-se por meio da incorporação de médiuns para trazer ensinamentos, para dar cura, para trazer um auxílio nas mais diversas áreas da vida de uma pessoa. Tá, Glenda, mas por que esses espíritos vêm trabalhar na Umbanda? As entidades vêm em Terra, como dizemos, para promover a cura, a proteção, para dar orientação espiritual. Eles já atingiram um nível de elevação espiritual que permite que eles sejam guias espirituais. A decisão de vir à Terra, mesmo após a morte, é um ato de caridade e amor extremo. Eles têm como objetivo ajudar as pessoas a evoluírem espiritualmente, a resolver seus problemas do dia a dia e a encontrarem a paz acima de tudo e crescer como seres humanos. Cada entidade traz contigo uma sabedoria espiritual adquirida ao longo de várias encarnações e muitas delas são experiências difíceis enquanto eles estavam encarnados, o que as torna capazes de compreender profundamente as dores e os desafios de quem está vivo hoje. Quando eles nos ajudam e orientam, as entidades, embora já tenham atingido um mais alto grau de consciência, continuam com o seu processo evolutivo. E na espiritualidade, quando nós ajudamos o próximo, transmitindo luz e sabedoria, é considerado um dos caminhos mais rápidos para essa ascensão espiritual. Então, dessa forma, eles continuam a evoluir mais e mais. Cada entidade trabalha em uma linha específica de trabalho na Umbanda, que está relacionada a um arquétipo, a um grupo específico de espíritos, que compartilham características comuns, como os pretos velhos, os caboclos, os erês, as pombagiras, dentre outros. Vamos começar falando sobre os erês, que são os espíritos de crianças na Umbanda. Eles representam a pureza, a inocência e a alegria. Os erês têm uma energia leve, que trazem uma conexão muito especial com as pessoas, em diversas áreas da vida, como na saúde, na vida amorosa e até mesmo na resolução de conflitos. A linha de trabalho na qual uma entidade atua está diretamente ligada às experiências de vida e ao seu processo evolutivo, as lições que eles aprenderam ao longo da vida, né, ao longo das suas encarnações, e depende também do nível de evolução da entidade. Um espírito que tem vivido em uma vida de muito sofrimento e aprendizado na escravidão pode se manifestar na linha de preto velho para usar essa experiência em prol de ajudar os encarnados que passam por dificuldades similares. Os pretos velhos são entidades que em suas últimas encarnações foram escravos no Brasil. Eles têm uma energia de paciência, sabedoria, de humildade. O trabalho de pretos velhos é trazer conforto, conselho, cura espiritual. Por terem passado por vivências difíceis, eles conhecem profundamente a dor e o sofrimento. Então eles transmitem muita sabedoria. É uma entidade com serenidade assim surreal. Os caboclos são espíritos que em vida eles foram indígenas ou guerreiros de civilizações antigas. Eles trazem uma energia de força, determinação, de sabedoria e ele ajuda especialmente com questões de proteção e saúde. Agora vamos falar sobre Exu e Pombagira, que também são entidades muito importantes na Umbanda. Eles trabalham com uma linha de defesa e proteção, atuando em questões de justiça e na resolução de problemas. Exu é conhecido como mensageiro entre os mundos e é fundamental em todo o ritual da Umbanda, trazendo equilíbrio, ajudando a abrir caminhos. Ele é visto como uma força de proteção e tem um papel crucial na gira de trabalho espiritual.
A pombagira, por sua vez, é a representação feminina dessa linha e é conhecida por sua força, feminilidade e sabedoria. Pombagiras atuam nas questões amorosas, emocionais, além de trabalhar na transformação e no empoderamento das pessoas. Uma dúvida comum é sobre a associação de Exus e pombagiras a demônios. É importante esclarecer que essas entidades não têm relação com o mal. Essa confusão surge de interpretações equivocadas e preconceitos de outras religiões. Na Umbanda, tanto Exu como pombagira são vistos como protetores, são guias espirituais que ajudam na evolução espiritual das pessoas. O contato com as entidades nos ajuda a evoluir? Sim, esse contato nos ajuda em vários níveis. A gente recebe orientações acerca dos nossos problemas, somos auxiliados e orientados, levados a refletir sobre a nossa evolução espiritual. As entidades nos ajudam a compreender nossos erros e a aprender a perdoar, a ter mais paciência e a buscar uma vida mais equilibrada. Além de fortalecer a nossa fé e o nosso crescimento espiritual, aprendemos também a ajudar as outras pessoas e a transmitir a luz que recebemos. O que seria uma gira na Umbanda? Falando sobre giras, elas são encontros onde a espiritualidade se manifesta e onde os médiuns incorporam as entidades. Durante as giras, as entidades oferecem passes energéticos que são formas de curas espirituais. É muito semelhante ao que ocorre nos centros espíritas, onde também se busca a harmonização e a cura. Nas giras, os consulentes podem conversar com as entidades em terra, receber orientação espiritual, que ajuda a entender melhor os desafios que a gente está enfrentando aqui. Eles nos oferecem uma perspectiva espiritual do problema do consulente. Pombagiras e Exus, ou na verdade, as entidades são demônios? Não, de forma alguma. Isso é um equívoco muito grande, principalmente pela falta de conhecimento e por influências preconceituosas. A Umbanda é uma religião afro-brasileira e as entidades como pombagira, Exu, Zé Pilintra não são demônios e não tem qualquer relação com o conceito cristão de demônios. Exu é uma entidade espiritual de alta vibração que trabalha com energia de justiça, de abertura de caminhos e de proteção. Ele é visto muitas vezes como um guardião, sendo uma entidade muito poderosa e respeitada, por atuar em situações que requerem uma ação mais energética e decisiva. Ele é por vezes mal compreendido, mas isso não o torna negativo ou maldoso. Pelo contrário, Exu é justo e age conforme o merecimento e a necessidade das pessoas. Pombagira da mesma forma, é uma entidade de poder, sabedoria, que trabalha na linha do amor, da proteção, da autoestima. Ela carrega energia feminina, da sensualidade, da independência, e algumas pessoas a associam erradamente a forças malignas por conta de sua energia sensual, mas na verdade ela traz lições de empoderamento e autocuidado, que é bem diferente. Na Umbanda, seguindo fielmente a doutrina, se for um terreiro sério, os guias respeitam todas as regras da casa, eles são seres de luz, por isso não há o que temer. Não se faz o mal e não há lugar para o mal. A gente sabe que existem pessoas mal intencionadas, sacerdotes e sacerdotes, mas a Umbanda pura em sua premissa, em sua essência, está sempre em fazer o bem, seguindo os princípios da caridade. Tá, mas então se o Exu e pombagira não são demônios, por que algumas músicas falam de Satanás ou de demônios? Pombagira e Exu foram injustamente rotulados como esposa de Lúcifer ou demônios, devido ao preconceito religioso, como eu já disse. Essa questão das músicas mencionam nomes como Satanás ou Lúcifer, esposa de Lúcifer, tem muito a ver com um certo deboche ali na hora de escrever essas letras, para provocar certas religiões que denominam essas entidades como demônios. Não que seja de fato uma realidade. Em algumas correntes esotéricas e gnósticas, o nome Lúcifer é associado à luz, conhecimento e iluminação, vindo da palavra latina lux, que significa luz. Algumas interpretações entendem essa figura como um portador da luz e da verdade. Portanto, há algumas escolas esotéricas que utilizam a palavra Lúcifer como um símbolo de sabedoria ou verdade oculta, não como sendo um demônio. Nesse sentido, algumas pessoas podem fazer essa associação simbólica, mas não tem ligação direta com demônios no sentido cristão. Quando as religiões afro-brasileiras chegaram no Brasil por meio dos africanos escravizados, elas foram forçadas a se adaptar ao catolicismo, que era imposto pelos colonizadores.
E aí elas não podiam cultuar as imagens africanas legítimas delas. Os escravos eram severamente castigados, então para que pudessem exercer a sua fé, eles começaram a usar as imagens católicas para fazer as suas orações. E por isso há o sincretismo religioso. Cada santo católico é representado por uma entidade ou orixá na Umbanda. Esse processo de sincretismo religioso resultou numa mescla de símbolos e nomes. No entanto, essa mistura acabou criando confusões. Figuras como o Exu, que é o mensageiro e guardião nas tradições africanas, foram equivocadamente associados ao conceito cristão de demônio ou satanás, por conta de suas características, pelos símbolos de tridente e vestes. Mas isso é pelo fato de trabalharem na linha da justiça, nos caminhos e na energia mais terrena. Essa figura, às vezes mais forte, assustadora, de algumas imagens dos Exus, é justamente porque o Exu ele é um mensageiro e ele pode navegar entre diferentes planos espirituais. Eles possuem o conhecimento e as habilidades para lidar com espíritos que se encontram no umbral. Em algumas tradições, acredita-se que os Exus podem capturar esses espíritos para ajudá-los a elevar e a encontrar o caminho da luz. E algumas religiões que perseguem a Umbanda têm como origem na perseguição o preconceito por conta de ser uma religião com origem africana. Na maioria das vezes, as pessoas não têm conhecimento da religião e propagam informações errôneas de que acreditam ser e falam como se fosse uma verdade absoluta. As pessoas que confiam nesses propagadores de informações falsas confiam neles e por isso não contestam suas crenças errôneas. Não vão pesquisar, não correm atrás de informações para tirar suas próprias conclusões. Não experimentam ir a um terreiro para ver realmente como é que funciona. Acreditam que se cultuam demônios na Umbanda, que as entidades são demônios e que não acreditamos em Deus ou em Jesus. Jesus é considerado uma figura importante na Umbanda. Ele é visto como um guia espiritual, um exemplo de amor e compaixão. Muitos umbandistas têm reverência por Jesus e o veem como uma manifestação do amor divino e do auxílio espiritual. Além disso, as práticas da Umbanda frequentemente incluem orações e louvores a Jesus. No terreiro que eu frequento, que na verdade nós chamamos de centro, porque lá tem uma vertente do kardecismo, alguns dias da semana ele funciona como centro espírita. Então lá nas giras nós cantamos orações das igrejas católicas, orações para Maria, nós lemos passagens da Bíblia e conversamos sobre. Então nada é diferente de outros centros espíritas que eu já fui conhecer. Outra coisa, quando a gente fala eu vou no terreiro, às vezes vem aquela imagem de um quintal de terra, né? A céu aberto, e em alguns lugares pode até ser assim. Ou no campo, né? Com grama no chão, o que é ótimo, que é mais um contato com a natureza. Mas onde eu frequento é uma casa, é a casa da Mãe de Santo. Ela mora no fundo, é um terreno grande e no espaço tem uma garagem enorme, onde foi construído um salão grande com altar. E inclusive nele, no topo do altar tem Jesus, tem várias imagens de Jesus colocadas ali e muitas imagens de pretos velhos, porque são as entidades guias da Mãe de Santo. Eles regem a casa. Ao lado do salão onde são realizadas as giras tem uma garagem grande, coberta, que nos momentos de funcionamento é tomada por cadeiras, né, para os consulentes. As cadeiras ficam posicionadas de frente para o salão onde acontece a gira, que tem uma porta de acesso no canto e tem duas janelas assim muito grandes onde dá pra gente ver a gira acontecendo ali. Então a gente fica em silêncio do lado de fora, só vendo tudo que tá acontecendo. Então quando a gente vai lá, a gente sente que tá ali na casa de um ente querido, numa reunião de família. E é muito gostoso, é muito aconchegante. E muito diferente da ideia que eu já tive um dia ali na minha vida de como seria um terreiro de Umbanda. E isso eu falo porque eu sei que eu jamais teria ido a um terreiro se eu não fosse, se uma pessoa próxima a mim não tivesse me convidado. Essa pessoa me disse que estava frequentando o terreiro, que estava gostando muito. E o relato dela me fez ter vontade de ir. E eu vi que ali eu encontraria respostas para muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida e para muitas dúvidas que eu tinha. Então talvez esse relato meu aqui ajude você que tem vontade de ir no centro espírita ou no terreiro de Umbanda, conhecer
ir até lá, criar coragem e ver que é um lugar normal, é um lugar de espiritualidade, é um lugar de luz, de muita luz. Infelizmente, a Umbanda ainda enfrenta muitos preconceitos. A verdade é que na Umbanda, essas entidades são muito respeitadas e consideradas seres de luz, que nos ajudam na nossa evolução espiritual. E o preconceito em relação à Umbanda pode vir pela falta de conhecimento. Por isso é fundamental que a gente busque aprender e entender mais sobre essa religião, sobre as suas práticas e as suas entidades. Afinal, a Umbanda é uma religião que propaga o amor, a caridade, o respeito ao próximo e nada mais que isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre a Umbanda, sobre as entidades. E se você tem alguma experiência, algum relato sobre esse assunto, compartilha aqui com a gente nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, se você gosta de mais conteúdos como esse. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui comigo no vídeo e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!